Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 8 da classe dos adultos, que tem a lição da classe dos adultos, a revista do quarto trimestre, tem como título o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios, para a Igreja de Cristo, ou a Igreja, para a Igreja de Cristo, isso mesmo. E o tema geral da nossa lição, o tema da lição de número 8, dia 21 de novembro de 2021, é Paulo, o discipulador de vidas. Paulo nos ensina que não obstante ganhar, evangelizar, não, tem que discipular, tem que ensinar, né? Tem que ensinar, inserindo as pessoas, os novos conversos na comunidade cristã. Então, Paulo, ele trabalha dentro de uma visão que ele mesmo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, verso 9, né, quando ele fala sobre a mente de um erudito, né, ele trabalha a questão dentro de uma visão de um profeta, de fazer aquela pessoa se converte. Hoje ele já tem uma visão que aquela pessoa vai longe. Glória a Deus. Então, Paulo também diz que nós temos que ter a mente de erudito, de um erudito. Pedro disse isso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15 a 16. E o coração de um evangelista. Então, paixão de um profeta, mente de um erudito, coração de um evangelista e disciplina de um soldado, a devoção de um amigo e o favor de um reformador. Com estas palavras, essas e outras temáticas estaremos aprendendo agora no canal Rascunho da IBD. Tá certo? Com a lição de número 8. Nós estaremos aprendendo agora aqui. Então, a lição de número 8, ela está dividida, como sempre, em 3 tópicos. O primeiro tópico é Paulo, o discipulador bíblico, Paulo e o discipulado bíblico. Segundo tópico é o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Terceiro tópico é o discipulado com pessoas e de outras culturas. Então, temos aqui as 2 formas de discipulado na Bíblia, não é? Ensinar os que já são crentes a lidar com Deus, com as coisas de Deus, e ensinar os novos conversos que vêm chegando dentro da comunidade. Glória a Deus, né? Então precisamos entender isso para dar sequência à temática. Glória a Deus. No tópico 1, nós vamos ver aqui que Paulo, ele trabalha dentro da visão de um profeta, dentro da visão de um erudito, tendo um coração de um evangelista, tendo a disciplina de um soldado, a devoção de um amigo e o fervor de um reformador. É isso que Paulo trabalha, não é? E nós vamos ver agora. No tópico de número 2, tópico número 1, Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico, o princípio de discipulado da igreja primitiva, baseia-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos, por ocasião de seu aparecimento e despedida, em Mateus 28, versículos 19 e 20. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem restaurado ou reestruturado, ou melhor. Em Atos 2, 42 e 47 veremos isso, não é? Então, Paulo, ele vai trabalhar dentro da visão que Deus propôs a ele, que Deus disse a ele. Então, claramente, vamos ver a estrutura doutrinar, a estrutura das escrituras, ou seja, a doutrina, a oração, a prática, a comunhão e o serviço, porque que fazia parte de todo um programa de discipulado da igreja, ou seja, assim Paulo, como onde fazia os discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhe como imitá-lo.
Então, o discipulado é isso, é mostrar como imitar a Cristo, não é? Quando vamos ver, dentro desse contexto bíblico, Paulo, o discipulador, o apóstolo dos gentios, foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Isso vimos que ele foi para o deserto da Arábia, conforme está em Gálatas capítulo 1. Paulo sabia do desafio ao defender aí seu nome, a defender o nome de Jesus, ou melhor, seu nome não, o nome de Jesus, né? Ele, diante dos judeus, os judeus vinham de uma visão diferente, então Paulo já estava sabendo qual era o desafio que ele tinha para enfrentar. Podemos ver que Paulo, o evangelista, apóstolo, mestre dos gentios, ele vai apresentar-se como um título de arauto. 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 27, e também se apresenta como apóstolo em Romanos, capítulo 1, verso 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, e Tito, capítulo 1, versículo 1, e se apresenta também como mestre, no capítulo 1, versículo 11 de 2 Timóteo. Então, o arauto, porque sua obrigação era proclamar a mensagem daquele que representa. Paulo, porque foi o apóstolo, porque foi chamado e constituído e enviado por Deus, e mestre, por ter que ensinar aqueles os quais foi designado. Então, a história de Timóteo e Tito, aquela duplicação de corrente espiritual, começada pelo apóstolo, continuada por Áquila e Priscila, Apolo e os crentes fortalecidos da Acaia. Então, o que ocorre? Tudo que eles faziam tinha que ter uma estrutura, porque não adiantava só ganhar as almas, tinha que estruturar, tinha que ensinar, cumprir os mandamentos e as doutrinas de Cristo Jesus. Então, era isso que Paulo estava trabalhando, era a visão paulina, não só de ganhar os irmãos e deixar ali, não, mas de trazer estrutura para ele, dar estrutura, para que eles conhecessem melhor da doutrina cristocêntrica, não é? Da doutrina de Cristo. Então, podemos observar que toda essa demanda que Paulo estava trabalhando, ele estava dentro de uma visão, conforme Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, de uma visão de um erudito, trazendo informações que ele recebeu. Ele mesmo disse, eu recebi do Senhor, né? Então, nós vamos ver que Paulo, ele assegura de forma categórica que o que ele tinha não provinha dele mesmo, né? O discipulado aqui, né, era para promover a comunhão dos novos conversos também, promover a comunhão dos crentes, promover a comunhão dos crentes com o seu líder, não é? Isso era importante. E também tinha que ter uma disciplina dentro de um conceito de um soldado. Os militares conhecem muito bem disso, não é? Então, era isso que Paulo estava trabalhando, estava tratando. Glória a Deus. Então, Paulo, dentro do texto bíblico em classe, que está no capítulo 2 de Atos, no versículo de número 42 a 47, Paulo vai trazer uma visão com respeito a essa questão sobre a comunhão dos crentes. O texto diz assim: eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, os convertidos ainda eram judeus zelosos, frequentando os cultos do templo diariamente, conforme está escrito no versículo 46 de Atos 2. Mas já formavam a igreja dentro de uma igreja. Ou seja, primeiro, ele continuava firmemente na doutrina dos apóstolos, capítulo 42, versículo 42, capítulo 2, versículo 42. Ou seja, eles não consideravam mais os principais sacerdotes e escribas e fariseus como os seus mestres, mas os apóstolos. Assim, a ruptura com o judaísmo já havia começado. Segundo, eles continuavam firmemente na comunhão dos apóstolos. Terceiro, eles continuavam firmemente no partir do pão, isto é, na celebração do sacramento da ceia do Senhor e a Santa Comunhão. No início, a ceia era celebrada diariamente, né? Conforme está escrito no capítulo 2, versículo 46. Então, a ceia era celebrada diariamente.
no início, no princípio, né? Mas depois os dias do Senhor, ou seja, domingo. E pelo menos, como vamos ver em Atos capítulo 20, verso de número 7 e 4, eles continuavam firmes na oração, ou seja, nas orações oferecidas, na celebração da ceia e nos cultos da igreja. Então podemos ver, primeiro, eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos; segundo, eles continuavam firmemente na comunhão dos apóstolos; terceiro, eles continuavam firmemente na partição do pão; e quarto, eles continuavam firmes nas orações. Esses quatro fatores interessantes, só no versículo 42, não é? Interessante. No versículo 43, o texto diz assim, essa é a leitura bíblica em classe: e cada pessoa havia temor. Muitos sinais, maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Em cada pessoa havia temor. Os zombadores foram silenciados pelos que viram e ouviram, e impedidos de continuar, se oporem, apesar de não terem ouvido o chamado do arrependimento. Então, em cada pessoa havia temor, não é? Os zombadores não tinham temor, obviamente. E ali acontecia sinais e maravilhas. No versículo 44 diz assim: e todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos, provavelmente fazia refeição juntos, não é? Fazia refeição juntos. Tudo em comum aqui é um sistema que eles viviam, não era extremamente o que chamamos de comunismo. Mas, primeiro, a venda da propriedade era voluntária, uma expressa espontânea vontade é uma expressão espontânea do amor cristão. Segundo, mesmo quando as propriedades eram vendidas, o dinheiro geralmente ficava nas mãos do vendedor para ser distribuído aos santos mais pobres de tempo em tempo, conforme a necessidade de cada um, conforme está escrito no capítulo 2. Ou seja, os casos de Barnabé, Ananias e Safira, que não apenas venderam a propriedade, mas também depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos e foram fora do comum. Por isso, não especialmente são notados pelo evangelista. Então, eles tinham esse objetivo primordial. No versículo 45, eles vendiam as propriedades e bens, está escrito aqui, e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Então, o sistema que eles viviam não era exatamente o que chamamos de comunismo, como eu já disse. Eles vendiam propriedade, não é? E então essa expressão aqui é de amor cristão, não é? No capítulo 5, versículo 4 de Atos. E assim sucessivamente. Então, nós podemos observar que toda essa demanda, esse cuidado que eles tinham com os demais irmãos, os novos conversos e etc., né? E podemos observar no versículo 46, e perseverando unanimemente todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, né? Comiam junto com alegria e singeleza de coração. Então, perseverar unânime no templo, ou seja, regularmente eles adoravam juntos no templo todo dia, né? Isso é a Bíblia Viva que traz essa visão bem ampla, bem clara, assim, objetiva. Eles não apenas não deixaram de lado o antigo serviço do templo judaico, mas foram especialmente pontuais aos sacrifícios da manhã e da tarde e outros serviços que era proposto por eles ali. Mesmo após a grande expiação, seguimos o exemplo de Jesus. Para os judeus, eles ainda assim pareciam ser verdadeiros judeus, apenas com particularidade de um tipo especial de piedade e a crença de que esperar o Messias chegado na pessoa de Cristo, né? No versículo 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todo dia acrescentava o Senhor àquela igreja que se havia de salvar. Louvando a Deus porque os seus corações estavam cheios de gratidão pelo carinho, pelo conhecimento que ele já havia recebido do apóstolo, né? O discipulado que o apóstolo tinha feito, muito efetivo, muito proponente ao crescimento, né? Então era uma proposta muito grande de crescimento que eles tinham ali.
Então, tendo simpatia de todo o povo, ou seja, como foi dito, a grande multidão ouvia de boa vontade. Marcos capítulo 12, versículo 37, assim como também parece ter com seus apóstolos. Primeiro ataque contra eles, e veio por parte dos sacerdotes do ofício do templo, mas eles estavam juntos ali e eles tinham tudo em comum, conforme o texto nos aponta. Quando vamos ver essa proposta, né, vamos ver aqui que o evangelista, o arauto, ele traz a história sobre a questão de Áquila e Priscila. Então, o entendimento paulino sobre os dons do Espírito ilustra que o apóstolo entende e vive a tarefa de fazer discípulo por intermédio da proclamação do Evangelho. O batismo e o ensino sempre procura cumprir com o propósito divino de fazer discípulo. Paulo não é um evangelista solitário, mas é um comandante de uma grande e crescente grupo de missionários. Então, Paulo também, ele entendeu que não era somente ele como apóstolo, mas todos os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são receptáculos do dom de Deus. Então, Paulo não era egoísta, principalmente no que diz respeito à pregação do Evangelho. Ele envolveu todo o povo que estava, inseriu o povo dentro do seu contexto da época, né? E o contexto era que todo mundo era receptáculo do dom de Deus, todo mundo recebia de Deus. E além disso, ele entendeu o propósito pelo qual foi enviado, para prover, treinar e disciplinar. Então, o obreiro, nós temos que prover, treinar e disciplinar. Então, os crentes, para o crescimento da igreja, o cumprimento da missão, então nós temos que prover, temos que treinar o crente e disciplinar os crentes para tal crescimento. Então, e esse ministério foi dado por Deus, né, a fim de preparar o povo para o cumprimento do ministério e de se formar mais pessoas para Deus. Para a teologia paulina, a missão não visa somente a convenção, mas também a formação de discípulos, pois desenvolver e multiplicar discípulos é uma única maneira de cumprir com a grande missão evangélica, ou seja, inclui claramente a ideia de ensinar e formar professores. Portanto, é imprescindível trabalhar para desenvolver indivíduos capazes de ensinar os outros. O próprio Paulo exemplifica aqui como fazer discípulo ao dizer: sedes meus imitadores como também eu de Cristo. Então Paulo, ele sabia, sua vida era incerta e temia que Timóteo chegasse mais tarde demais para vê-lo, né? Isso ele já estava nos finais dos seus dias, e ele trabalhava em cima dessa proposta de crescimento, né? Então, vamos ver aqui que, no que concerne a Paulo para o crescimento da igreja de Cristo, ele já trabalhava dentro de uma proposta de crescimento contínuo. Então, nós vamos ver que o processo de discipular em rede de Paulo e Timóteo, a partir da sua experiência, por inspiração divina, um velho pastor próximo à sua morte prepara um novo jovem pastor iniciando seu ministério. Quantos não preparou ninguém? Quantos foram egoístas e não fizeram nada para que a obra de Deus não sofra com falta de obreiro, né? Quantos trabalham dentro de um egoísmo da fé, que só Ele, bendito seja Ele, glorificado seja o nome dEle, isso é reprovado pela Bíblia. Você tem que deixar substituto, você tem que fazer discípulo, não é? Caso contrário, o que é que você está fazendo para Deus? Não é? Então precisa ter cuidado para que possa ser um excelente discípulo e também deixar discípulos, fazer pessoas gabaritadas para continuarem a obra sacrossanta do Senhor Jesus, ok? Quando vamos trabalhar dentro dessa visão, capítulo 20, versículo de 1 a 4, ele diz: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Glória a Deus. Havendo andado por aquelas terras
exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, né? Passando ali 3 meses, nós vamos ver que o apóstolo, ele, havendo andado aquelas terras, né, e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, e determinou a volta para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sopatros de Bereia, e dos Tessalônica, Aristarcos, e segundo a Gaio, e de Derbe, a Timóteo, e da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então ele sempre estava acompanhado. Não era egoísta, porque o ministério não era dele. Ele preparava os obreiros, preparava os discípulos para que ajudasse na obra, não é? Para que ajudasse a cuidar, né? Timóteo também, um pastor disciplinado e discipulador, né? Ele era natural de Listra, era filho de uma mãe judia e de pai grego, conforme está escrito em Atos, capítulo 16, versículo 1. Tanto sua mãe como seu avô exerceram um papel importante ao lhe transmitir a fé na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Parece que se converteu ao cristianismo durante a viagem missionária de Paulo à sua cidade, né? Ele foi pastor das igrejas de Éfeso. Vamos analisar juntos aqui detalhes sobre os discipuladores de Paulo e Silas, né? Eles tinham, primeiro, para discipular, não pode criar discórdia com a doutrina. Ter cuidado da doutrina. Capítulo 1, versículo 2 a 11 de 1 Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. É o que está escrito no texto, né? Contudo, a mensagem foi fundamental, né? Fundamental para que eles tivessem ali o êxito necessário, o êxito que eles estavam buscando. Na verdade, o conteúdo da mensagem foi fundamental no trabalho de Paulo. Não se negocia com a mensagem, ou aceita ou deixa. Ela pode e deve ser adaptada a cada lugar, cultura, mas na sua pureza. Não, a doutrina da palavra de Deus, ela não muda. Ela é aqui, ali e além, e a todo tempo, né? E não a nossa, ela deve ser original e preservada. Não é a nossa responsabilidade fazer o pão vivo vem do céu. A nosso privilégio é a responsabilidade de comer esse pão e compartilhar o pão fielmente, conforme Deus lhe propôs, né? Quando diz o texto no capítulo 20, verso 1, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si e os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Ou seja, sair para a Macedônia aqui, isso aconteceu depois da festa de Pentecostes. Registrado está no capítulo 16, versículo 8 de 1 Coríntios, em cumprimento da primeira parte do seu plano. E através de suas epístolas vamos aprender, primeiro, que ele queria, como ele seria de se esperar de sua posição na costa. Ele revisitou Troas, no caso. Depois nós vamos ver que, enquanto a sua visita anterior, ele parece não ter feito nenhum trabalho missionário lá. Ele agora foi expressamente pregar o Evangelho de Cristo, né? Terceiro, é que ele teria que permanecer mais um tempo lá, mas por sua inquietação com a não chegada de Tito, ele havia despachado para Coríntios para terminar a coleta para os santos pobres lá em Jerusalém. E mais ainda, né, para que ele pudesse trazer notícia dos feitos. Na sua primeira epístola, ele produziu naquela igreja, trazer os efeitos que havia sido produzido naquela igreja. Então, no quarto ponto, nós vamos ver aqui nesse versículo 1, que nesse estado de espírito e com medo de algo errado, ele se despiu, aliás, dos irmãos de Troade, se despediu dos irmãos de Troade e foi de lá para a Macedônia.
foi sem dúvida a cidade de Filipos que ele veio, não é? Pousando em Nicópolis, em seu porto. Nós vamos ver isso em Atos 16, versículo de número 11 e 12, né? Quando me parece, comparando aí onde Macedônia é nomeada em Filipenses capítulo 4, verso 15, não é? Ele parece que Filipos é simplificado aqui, não é? E o quinto ponto que vamos aprender é que Tito, não tendo alcançado Filipe, tão logo quanto o apóstolo tinha nenhum descanso, ele não tinha nenhum descanso, mas foi atribulado de todas as formas. E ele cita isso a partir do capítulo 2, capítulo 7, e a partir do versículo 5 do capítulo 7 de 2 Coríntios. E por fim, nós vamos ver que Tito chegou para a alegria do apóstolo, portando das melhores notícias que trazia de Coríntios, porque ele havia enviado para saber como estava lá a igreja em Coríntios, né? Então, do que ele ia esperar, né? Mas estava cheio também de informações dolorosas, de esforço, de uma parte hostil para minar a reputação do apóstolo. É incrível, se está fazendo alguma coisa, tem sempre alguém tentando falar mal para tentar lhe desestimular. Sétimo, lições que aprendemos nesse versículo 1. Sobre os sentimentos contraditórios que ele produziu, ele escreveu da Macedônia, provavelmente de Filipos, sua segunda epístola aos Coríntios, despachando Tito com ela, junto com ele e outros dois representantes. Esses dois representantes não aparece o nome, especialmente escolhidos para pregar e trazer, para pegar e trazer as coletas dos pobres para Jerusalém, não é? A coleta para os pobres de Jerusalém, para os pobres, não coletar dos pobres, é coleta para os pobres. E oitavo ponto aqui, deve ter sido neste momento que ele penetrou até os confins da Ilíria, no caso situando ao longo das margens do rio, das margens do Adriático, né? Do mar Adriático, e assim sucessivamente, né? No capítulo, nós vamos ver aqui, no versículo 42, né? No versículo 42, capítulo 1, capítulo 20, verso 1, aliás, né? Podemos ver que no versículo 2, ele diz: e tendo passado por aquela região, exortando-os com muitas palavras, ele veio à Grécia. Então ele, passando por ali, ele não parou de falar do Evangelho, né? E por isso que Paulo disse a Timóteo, para ordenar que não ensinasse uma doutrina diferente, mas para que não desse atenção às fábulas, aos contos rabínicos de ficção científica, e que nem que pesquisasse as genealogias intermináveis para descobrir os descendentes da família de Davi. Não construir a fé na discussão e na dissidência, não, mas para que trouxesse segurança, para que trouxesse segurança para aqueles irmãos. Então, a metodologia de Paulo para discipular. O primeiro passo, o apóstolo para o discípulo de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali um tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos, né? Dos novos conversos, conforme eu havia dito aqui, ok? Então, podemos observar que no segundo tópico diz assim, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação. O ponto de partida para a pregação do Evangelho do Evangelho é o meio porque o Espírito Santo leva as pessoas à salvação, não é? O meio que as pessoas que o Espírito de Deus leva as pessoas a ser salvo, né? Aí nós vamos ver que o ensino, por exemplo, o ensino é o fazer discípulo, né? O ensino é uma forma de fazer discípulo. Então o discipulado começa quando as pessoas aceitam Cristo como Salvador. Logo a convenção
A Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina o fruto da fé, e, enfim. Então podemos observar que dentro dessa proposta bíblica é a pregação, logo na sequência o ensino, não é? E, consequentemente, na igreja local temos que ter a pregação e o ensino, não é? A pregação e o ensino, consequentemente. Então deve estar acompanhando junto. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical e de cultos de ensino, cultos da palavra, enfim, cultos de instrução, é de fundamental importância para a igreja, para o povo e para também os novos decididos, não é? Ele forja o caráter cristão e formar as pessoas, ou seja, crianças, adolescentes, jovens, adultos e assim sucessivamente. O terceiro tópico da nossa lição, ele vai nos apontar, apontar aqui o discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação do Evangelho, né, para outras culturas é um fator interessantíssimo e preponderante para o desenvolvimento. No livro de Atos percebemos que a pregação do apóstolo, ela primeiramente ela é direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, na sinagoga, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, o rejeitavam. Então os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade, né? Tivesse o conteúdo, tivesse o interesse mútuo de aprender a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Então aprendemos que temos que pregar, mas temos que ensinar também, não é? E nesse fator de ensino, nós vamos aprender também em 1 Timóteo 3 e 2 Timóteo 2 sobre o discipulado em rede. Paulo enfatiza aqui 16 qualidades de pessoas espirituais do líder: supervisor, pastor, ancião, diácono, não é? As atitudes e as habilidades são indispensáveis para formar uma liderança discipuladora, multiplicadora. Paulo diz que é necessário, ou seja, o líder deve viver a mensagem de que compartilha, se quiser inspirar e preparar outros a viver a mensagem e cumprir a missão. Então não adianta falarmos igual papagaio e não tivermos a vida em Cristo, ok? Não tivermos a vida em Cristo. Quando o texto diz: ficando ali por 3 meses, versículo 3 do capítulo 20, havendo contra ele cilada posta pelos judeus, ele diz assim: embora a província que só seja mencionada aqui, a cidade de Corinto, que se entende que é como província da Macedônia, significava a cidade de Filipos. Algum trabalho duro que ele antecipou sua chegada ali, né, e embora tivesse razão para esperar a satisfação geral, né, que o povo tinha ali. Então nós vamos ver Febe, que era uma serva, uma diaconisa da igreja, na igreja de Secreia, por exemplo, e assim havendo contra ele uma cilada, ou seja, ele pretendia embarcar provavelmente para Secreia, o ponto oriental da cidade, para a Palestina, em sua rota para Jerusalém, a terceira parte do seu plano, mas tendo identificado algumas conspirações contra a sua vida por seus amargos inimigos judeus em Damasco. Então, em Jerusalém, ele mudou o seu plano e determinou a volta, né? Como ele tinha tinha chegado através da Macedônia. Então, ele foi e está face a face com os discípulos de Bereia, Tesalônica e Filipos, né? Então podemos observar que ele estava tudo pronto para ir, mas quando ele percebeu a conspiração, ele retrocedeu. Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa em nossos corações. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula, a aula de número 9, e teremos como, deixa eu ver aqui, teremos como título
Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Também uma excepcional aula. Deus abençoe. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar.